e 58 minutos. Universitária ZYD 240, 99.9 MHz, FM Universitária, emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária FM. Serviço. A ADUFEP promove debates com os candidatos à reitoria da UFPE. No dia 7 de maio, terça-feira, às 18 horas, na quadra esportiva do Centro Acadêmico do Agreste, em Caruaru. No dia 14 de maio, terça-feira, às 15 horas, no Centro de Tecnologia e Geociências CTG da UFPE. E no dia 22 de maio, quarta-feira, às 16 horas, na quadra esportiva do Centro Acadêmico de Vitória. Participe e conheça as propostas dos candidatos à reitoria da UFPE. Uma realização ADUFEP. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM e Paulo Freire 820 AM. São 11 horas da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou a Manina Aguiar, do Centro das Mulheres do Cabo, e você pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo, pelo facebook.com/Universitária 99.9, como também pode acompanhar os nossos principais destaques no Instagram, @Programa Fora da Curva, e no Twitter, @Prog Fora da Curva. Participe e divulgue a nossa programação nas suas redes sociais. Nós hoje também vamos contar com a companhia de alunos e alunas do curso de Rádio, TV e Internet da UFPE. O último boletim epidemiológico divulgado em dezembro de 2018 pelo Ministério da Saúde apontou um grande aumento no número de casos de pessoas assoladas pelo HIV/AIDS nos últimos 10 anos. O número de casos de jovens do sexo masculino entre 15 e 19 anos infectados pelo vírus HIV cresceu de 3 para 7 em cada 100 mil habitantes. Na faixa etária dos 20 anos aos 24 anos, o índice subiu de 15,6 para 36,2 por 100 mil habitantes. A maior taxa de infecção registrada em 2017 foi de 50,9 casos para cada 100 mil, que ocorreu entre os homens na faixa etária de 25 a 29 anos. Em 2007, eram 38,2 a cada 100 mil habitantes. O quadro levou o diretor-presidente da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, a BIA, Richard Park, a não usar meias palavras. Para ele, o Brasil vive uma nova epidemia de HIV. Apesar do avanço da contaminação pelo HIV/AIDS no Brasil, o governo federal ainda não anunciou projetos para o enfrentamento da doença. Nosso programa hoje quer saber o que ameaça as políticas de HIV/AIDS. No estúdio da Rádio Universitária, a coordenadora do Programas Institucionais da Gestos, Jo Menezes. Jo, seja bem-vinda, um prazer tê-la aqui, viu? Obrigada, é um prazer para a gente da Gestos estar nesse espaço democrático, né, que traz os temas que estão sendo, vamos dizer assim, sucateados pela mídia em geral e que a gente precisa, assim, discutir, debater bastante. Conosco também o coordenador geral do GTP+, Vladimir Reis. É sempre um prazer para a gente ter você por aqui, viu, Vlad? Bom dia, Nina. Bom dia aos ouvintes da Rádio Universitária, da Rádio Paulo Freire e as pessoas vivendo com HIV que estão ouvindo também você aqui, Nina.
Então, o que ameaça as políticas de HIV/AIDS? Vladimir. Olha, efetivamente a política de HIV e AIDS já vem sendo, vamos dizer, desmobilizada já há um bom período, né? O que tem se agravado, Nina, é que a partir vamos dizer assim, da crise que se abateu no país em 2015, né, as populações de maior vulnerabilidade social e econômica, essa que tem mais dificuldade de negociar a relação sexual, ela teve também a grande dificuldade das organizações da sociedade civil chegarem junto a elas, né, para conversar sobre sexualidade, para conversar sobre prevenção. E isso mostra claramente o que você está colocando hoje, né? São os dados epidemiológicos do Brasil e no estado de Pernambuco, na cidade do Recife, os dados mostram claramente nesse sentido. Você veja que o estado de Pernambuco, cada dia 2 morrem de AIDS no estado, né? A cada 6 horas, uma pessoa é diagnosticada HIV positiva no estado de Pernambuco. Recife tem a maior incidência de HIV da região nordeste do Brasil. São dados que estão bastante relativos dentro desse procedimento de descaso, né? Jô Menezes. Bom, eu acho que esses dados, eles vêm se agravando, como o Vladimir colocou, a partir do que aconteceu do impeachment, né, do golpe. Nós tivemos, inclusive, vários estudiosos, pessoas de organizações não governamentais escrevendo um texto que nos tira o sono em relação à AIDS. E isso só tem se agravado. Eu acho que para nós que trabalhamos com HIV, para as pessoas que vivem com HIV, a gente tem várias ameaças. Uma delas é a questão da reforma da Previdência. Porque a reforma da Previdência, na verdade, ela vai destruir a Seguridade Social. Ela não vai ser simplesmente algo que vai ficar nas questões da aposentadoria, mas ela mexe com a assistência social, que é algo fundamental para as pessoas que vivem com HIV. Ela mexe com o SUS, que é fundamental para todo mundo, e principalmente para as pessoas que vivem com HIV, porque o remédio, você pode ter seu infectologista particular, se você for de classe média alta e viver com HIV, mas a medicação que fornece é o SUS. Então, mexer com a Seguridade Social é ameaçar, sim, a saúde das pessoas que vivem com HIV. Além disso, nós tivemos o movimento AIDS se mobilizou no Brasil para conseguir fazer um projeto de lei que vetasse a questão da desaposentadoria das pessoas que vivem com HIV. E, na verdade, o projeto foi vetado pelo novo governo, pelo presidente Bolsonaro. Ele vetou esse projeto, o que faz com que várias pessoas que estavam aposentadas, que tiveram AIDS, né? Não estavam só com o vírus HIV, mas tiveram AIDS, tiveram doenças oportunistas e tiveram sequelas psicológicas e físicas, hoje sejam obrigados a voltar a trabalhar sem nenhuma formação para isso, sem espaço no mercado de trabalho e com essas sequelas sem poder realmente ser contratado e na verdade, levá-los a mais sofrimento psíquico e a exclusão total. Né? Então, essas eu acho são questões. A outra questão que eu acho que vem afetar, e Vladimir falou um pouco aí em relação aos dados, é que os projetos em relação à educação, no caso, na eleição desse novo governo, as duas coisas que se falava era o kit gay e era a escola sem partido. Né? Duas coisas que efetivamente não se propõe a dialogar com esse crescimento da infecção, né? Uma que é uma falácia, essa história do kit gay ficou provado que não existe esse kit em escola nenhuma do Brasil. Não existe. Ninguém sabe, né? E isso levou muita gente, pelo preconceito, pelo estigma que existe, pela homofobia, a LGBTfobia generalizada, fez com que muita gente acreditasse, né, nisso. E, na verdade, o que isso quer dizer, as duas coisas querem dizer, é uma escola sem abertura para debate
sem abertura para discussão, né? E isso é algo muito perigoso em relação à prevenção ao HIV. Os jovens dizem, o lugar onde eu me sinto mais confortável para falar sobre sexualidade é a escola. Não é a família, como eles iniciaram o ano dizendo. Não é a família. E a gente sabe, por nossa experiência própria, que não é a família. Né? E muitas vezes a família, nem ela teve uma discussão legal sobre sexualidade e tal. Então, todas as dúvidas ficam presentes, os meninos vão buscar a internet e às vezes buscam com informações corretas, às vezes com informações não corretas. E uma outra questão que ameaça a política de HIV é a destruição também, ou a visão que foi estabelecida, está sendo estabelecida, que é da destruição da política de redução de danos. Uma política que dialoga com o usuário de álcool e outras drogas de uma maneira completamente diferente do que está sendo proposto, de guerra às drogas. Que, na verdade, guerra às drogas é guerra às populações que usam álcool e outras drogas. Isso é algo que também faz com que atinja a questão da prevenção. A gente sabe o quanto as pessoas, muitas vezes, por consumir álcool ou qualquer outra droga, elas vão falhar na prevenção. E é preciso que a gente dialogue sobre isso, que a gente tenha uma política que possa acolher essas pessoas e dar informações corretas e mostrar as novas tecnologias de prevenção que existem e não a repressão. A repressão não vai levar à diminuição dos números. E uma outra questão, por último, é a junção no departamento de AIDS de tuberculose e hanseníase. Tuberculose, ela tem sim uma relação com HIV, existe uma co-infecção entre HIV e tuberculose, mas hanseníase, por exemplo, é algo que não explica. E aí, o que eles fazem? O que se chamou historicamente de doença negligenciada, vão ficar todas juntas. E a AIDS também vai ser negligenciada mais ainda. Porque se essas outras, como tuberculose, como hanseníase, elas merecem uma atenção especial. Tanto, né? Quanto a AIDS, a sífilis, né? O HPV, a gonorreia, enfim. Mas juntar tudo num departamento só, para juntar... E a gente sabe que política precisa de orçamento. Se você junta tudo, qual o orçamento que vai ter? Para se fazer ações de prevenção, para se fazer as questões relativas a medicação que é necessária para cada um desses agravos de saúde. Então, isso tudo nos preocupa bastante. Pois é, depois desse elenco, né, de ameaças, tem mais dados que são preocupantes. Além dos índices de contaminação, a preocupação de pessoas que vivem com HIV e AIDS, profissionais de saúde e organizações que defendem os direitos das pessoas que vivem e convivem com HIV, ficou maior com esse veto do presidente a um importante projeto de lei que dispensava a reavaliação pericial de pessoas com HIV que se aposentaram por invalidez, que você, de uma certa maneira, já tocou, né, nessa questão da desaposentadoria. Mas eu queria especificamente... Que exame era esse? O que é essa importância? Vlad? Nina, veja bem, esse projeto de lei que dispensava a reavaliação pericial das pessoas vivendo com HIV e AIDS, ele foi, apesar de uma orientação do Ministério da Saúde, que solicitou a aprovação do projeto. Segundo o parecer emitido pelo Ministério da Saúde, foi ressaltado que a reabilitação profissional de trabalhadores vivendo com HIV, bem como o retorno à atividade laboral, devem considerar a condição clínica, psicológica e os determinantes sociais. Não é efetivamente, a gente precisa ver a questão do preconceito associado à doença, né? E aí a gente passa por um perito, né? As pessoas vivendo com HIV e AIDS passam por um perito que não tem essa qualificação para avaliar a partir desse lugar, né? Ele simplesmente desaposenta esta pessoa, ela volta para casa e como é que isso vai ser a rotina da vida dela? Como é que ela vai para o hospital, né? Vamos ser realistas. Como é que ela vai pegar o ônibus? Como é que ela vai ter recurso para transportar-se para o hospital para pegar remédio? Não é? Então, essas pessoas vão fazer o quê? Elas não vão tomar a medicação.
não é? Elas não vão ter condição efetiva de ter uma alimentação, vamos dizer, mais saudável, não é? Porque a gente sabe que um salário mínimo não dá uma condição melhor para o trabalhador ou o aposentado por invalidez, mas dá uma condição possível. E aí ela não vai ter. E essas pessoas, como vai acontecer, Nina? A grande preocupação que eu acho que a gente precisa primeiramente entender é que a gente não vive num país pobre. O Brasil não é um país pobre. O Brasil é um país desigual. E dentre as desigualdades, por que os mais pobres é que tem que pagar pela essa mudança da Previdência Social? Não é? E você, ouvinte, você, pessoa vivendo com HIV e AIDS, precisa estar atento que nós temos direitos, somos pagadores de impostos nesse país. Não é possível que sejamos culpados ou considerados culpados de um déficit na Previdência Social. E as grandes empresas, será que estão recolhendo os recursos que deveriam? Será que os grandes salários desses cargos comissionados, desses outros procedimentos que os legisladores têm enquanto direito, será que isso não é dinheiro dos nossos impostos que os pagam? Será que não deveria também ser reduzido nesse sentido? Por que que nós, enquanto a população do estado de Pernambuco, da região nordeste do Brasil e do Brasil, temos que arcar com essas despesas? Isso é uma inconsequência, porque, veja, essa desaposentação ela teve início em 2016 no governo Temer, né? Mais de 1 milhão de perícias foram feitas, 500 mil pessoas foram desaposentadas, não é? Com a alegação de que essas pessoas estão tendo um benefício que usufrui do dinheiro público. Não, elas têm uma condição melhor de vida. Então, eu peço a você, pernambucano, a você, nordestino e a você, brasileiro, que conversem com seus legisladores, né? Coloquem para eles que não aceitam esse procedimento. A gente precisa ir à rua e mostrar à sociedade que nós temos direitos e que esses direitos foram conquistados com muitas vidas, Nina. Não foi nenhum legislador que nos deu o direito. Foram a população, o pernambucano, o nordestino, o brasileiro, que apoiou a nossa luta. Não estamos pedindo nada além do nosso direito. Bom, entre 2007 e 2017, a notificação de casos de HIV de pessoas com 15 a 24 anos aumentou aproximadamente 700%. Muitos especialistas e ativistas acreditam que há um certo moralismo por trás dessa explosão de ocorrência. A gente queria saber o que é que vocês pensam. Eu começo por você, João Menezes. Aquilo que eu já havia falado antes, né? Eu acho que a gente teve, durante o governo Temer, tanto essa questão da desaposentadoria que Vladimir falou, inclusive eles ofereciam mais, era 10%, eu acho, a mais aos peritos que fizessem reavaliações das aposentadorias das pessoas vivendo. A gente tem hoje na Gestos vários casos de pessoas desaposentadas que quando você olha, você não acredita, porque as pessoas mal conseguem andar e estão desaposentadas. Trabalhavam como serviços gerais, trabalhavam como empregadas domésticas e hoje elas têm muita dificuldade de andar, de se locomover e foram desaposentadas. Juntamente a isso, em outra questão como essa que você está colocando, a gente teve também, durante o governo Temer, aquela questão de se retirar, por exemplo, dos planos, né, de educação, as discussões sobre gênero e orientação sexual. Isso era um sinal, isso é um sinal de que a ideia é fechar as escolas para essas discussões, fechar as escolas para que haja um debate franco, para que haja um debate com os jovens, entendendo as suas questões, entendendo as suas vivências hoje em relação à sexualidade e discutir com informações corretas, discutir ouvindo os jovens. Não adianta, não vai ser por decreto que os jovens vão nos ouvir, né? Ou a gente estabelece um diálogo,
ou a gente estabelece um diálogo de verdade, onde os jovens sejam ouvidos, onde eles possam falar abertamente de como eles estão vivenciando a sexualidade, quais são os seus temores, quais são as questões que os impedem de viver a sexualidade de uma maneira segura, com responsabilidade, porque é isso que todo mundo quer, né? Então, se você fecha essa porta, né, com esses decretos, se você cria essa outra ideia absurda de filmar professores que estão falando, você cria, não é uma escola, né? Você cria uma instituição policialesca, né? Que vai ficar ali monitorando, vai ficar ali vendo o que é que se fala. Como é que o jovem vai ter condições de se expressar dentro do espaço desse? Não tem, né? Por outro lado, a gente vê que os jovens, em relação aos serviços de saúde, ainda não se sentem acolhidos como deveriam, né? Então, não vai ser nesse espaço que eles vão levar essas questões. Até porque, infelizmente, se criou muito a ideia que o espaço do serviço de saúde é um espaço de cura das doenças, né? De medicar as pessoas e tal, e não um espaço do diálogo, né? Então, a gente tem feito um esforço nesse sentido de conversar com os jovens, de trazer, mas esse vamos dizer assim, é um pequeno grão de areia diante da geração de jovens que precisa de espaços abertos para discutir sobre isso, para falar sobre as dificuldades do uso do preservativo, para saber das outras coisas que podem ser feitas, para entender o que hoje significa, por exemplo, adesão à medicação quando você tem um parceiro que é soropositivo. Enfim, são várias questões que precisam ser dialogadas, né? E que dialogadas, né? Não é monólogo, não é decreto, não é filmagem com denúncia. Isso não vai levar de jeito nenhum a prevenção, não vai levar a índices menores de infecção por jovens. Não vai, eu estou falando dos jovens porque especificamente é a população que está sendo mais afetada. 700%. Exatamente. Né? E como o Vladimir disse também, em relação às populações que são chamadas de população-chave, né? Que é a população de homens que fazem sexo com homens, de gays, de lésbicas não, mas de transexuais e travestis. Se a gente também continua sendo um país transfóbico, homofóbico, LGBTfóbico, a gente não vai conseguir também avançar na discussão com essas pessoas, porque o preconceito é tão grande que as pessoas não chegam nem no serviço de saúde, né, Vladimir? Não chegam nem no serviço de saúde, porque elas acham que vão ser escorraçadas mais ainda agora, porque agora tem autorização para escorraçar as pessoas de todos os lugares. Vladimir. Nina e ao ouvinte, estamos na 4ª década da AIDS, né? O Brasil já foi uma referência para o mundo e para países igual ao dele sobre a prevenção ao HIV, o acolhimento e a assistência às pessoas vivendo com HIV. Sim. E hoje a gente se depara na 4ª década da AIDS com uma situação como essa. É muito fácil para o gestor dizer que os jovens estão pegando o HIV porque eles sabem que o serviço de saúde tem medicação. Ora, será que a gente falar sobre sexualidade é só na família? Não, a sociedade civil também acredita que é importante que a família converse sobre sexualidade, sabendo das barreiras que nossa cultura tem em conversar sobre sexualidade com nossos filhos, com nossos netos. Isso é um fator muito difícil. E dentro dessa perspectiva, tem que ter outros espaços onde ele possa também esclarecer dúvidas, falar sobre prevenção. Nina, o GTP Mais é um desses espaços? O GTP é um desses espaços, mas é como a nossa companheira fala, só temos o espaço do GTP e efetivamente o da Gestos. Temos um estado, não é? Temos um país, temos uma região que precisa ter mais espaços de diálogo nesse sentido. A outra questão que eu acho que é importante ressaltar, é muito fácil para uma gestão chegar e dizer que é culpa dessas pessoas de estarem com HIV, né? Você veja, a gente faz testagem de HIV lá na instituição. De 15 em 15 dias a gente diagnostica uma pessoa jovem, nova, vivendo com HIV. E esse jovem, e essa jovem, como vai chegar para sua mãe, como vai chegar para seu pai para dizer que vive com HIV? Nina, na maioria não chega.
ele vai ficar no lugar dele, ele não vai procurar uma atenção, ele vai ter dificuldade de chegar no serviço de saúde, porque o serviço de saúde muitas vezes o olha de um outro formato, então ele não se sente acolhido nesse lugar, e daí o que vai acontecer? Ele vai ficar doente, porque a AIDS vai se desenvolver, e aí ele vai chegar no serviço de saúde já muito debilitado. E esses indicadores de óbito mostram claramente que essa população está sendo atingida. A gente precisa estabelecer novos parâmetros, inclusive entendendo que a Europa ela aprendeu muito conosco a questão da educação de pares, né? Eu me lembro naquela época, no início da epidemia, né, o ministro da Saúde do Brasil dizia que a AIDS não chegaria no Brasil, que a AIDS era uma doença de europeus e americanos, né? 2, 3 anos depois foi aquele boom, né, com pessoas de um nível social e econômico elevado. Não que essa população não esteja pegando o HIV, mas a população mais vulnerável é aquela mais pobre, a que sempre é colocada ou que serve muito no período da eleição, mas dentro do acolhimento das políticas ela não é uma referência. E aí, como é que faz para chegar? É muito difícil, Nina, você ir conversar com os profissionais do sexo, conversar com as travestis, com os transexuais, principalmente vivenciando esse momento de retrocesso, não é? A mortalidade, as agressões verbais que são colocadas por esse governo, elas repercutem junto a determinadas pessoas que vão de outra forma atacá-los e atacá-las. Entende? Então, isso pra gente agora é um grande desafio, né? Você ser transexual ou travesti, muitos estão perguntando, será que eu posso sair de dia? Será que eu posso sair à tarde? Não é? Porque eles estão passando uma situação muito delicada, né? E isso é um retrocesso muito grande numa política de 4 décadas. Olha só, para o médico infectologista Evaldo Stanislau, da Sociedade Paulista de Infectologia, SPI, a prevenção combinada com o uso de métodos de barreira e, sobretudo, da profilaxia pré-exposição para populações de grande vulnerabilidade, como homens que fazem sexo com homens, população trans, profissionais do sexo, tem de ser uma política de Estado independentemente do governo. Como é? Vocês concordam com isso, Vladimir? Concordar, a gente concorda, né? Temos outras estratégias de prevenção ao HIV além da camisinha. Focamos dentro dos locais onde a gente trabalha a importância da utilização da camisinha, mas sabemos que algumas pessoas têm alergia ao látex, têm dificuldade da utilização da camisinha, né? Isso no diálogo, naturalmente, você percebe, as pessoas, não, eu uso preservativo, eu uso isso. Então, existem outras estratégias, né? A PEP, eu tive uma relação de risco, ou seja, uma relação sem preservativo, e tenho até 72 horas para ir a um serviço de saúde, né? Vamos dizer, ou o Hospital Correia Picanso, ou o IMIP, né? Procurar a emergência, procurar a equipe multidisciplinar e daí ter uma garantia com uma medicação que vai impedir o HIV, né? Então, isso é muito importante, é uma nova estratégia. E essa também dá a possibilidade de você utilizar essa estratégia antes mesmo de manter a relação, né? Então, existe uma gama de estratégias que precisam ser vistas enquanto política pública. Agora, a partir desse governo, a gente percebe que a política ela existe, mas ela não é efetiva, não é? A gente tem uma política de implementação da PrEP que está aqui no Hospital Oswaldo Cruz, não é? Mas será que toda a população tem conhecimento disso? Será que aquela população que a gente está falando, que a gente trabalha, que a Jo também trabalha lá na Gestos com as populações mais vulneráveis, ela está ciente desse serviço, não é? Então, ela precisa ter consciência, ela precisa ser informada, ela precisa ser disponibilizada desse serviço para poder chegar a ele. Senão, ela não chega. Jô Menezes? Eu queria até... foi bom o Vladimir falar nisso, que eu me lembrei que o ano passado, também no governo Temer, existia uma ameaça de não comprar o preservativo feminino. Né? Por quê? Porque o preservativo feminino que a gente usa no Brasil, usava até agora pelo menos, ele é feito de poliuretano. Poliuretano é um material que
ele é, vamos dizer assim, antialérgico. As mulheres não reclamam dele porque, diferente do látex, que muita gente, como o Vladimir disse, tem alergia, o material da camisinha feminina, que é de poliuretano, ele foi pensado exatamente para as mulheres não terem esse problema e poder se proteger. O que a gente ficou sabendo que não ia mais se comprar dessa camisinha, vai se comprar da camisinha feminina de látex também. E o argumento era que 15% das mulheres, 15 a 20% das mulheres que têm alergia, só. Eles colocam só. Né? Quer dizer, ao invés de você ter um cuidado de comprar o preservativo, de fazer, na verdade, campanhas em relação ao preservativo feminino, divulgar de uma maneira bacana, de uma maneira que as mulheres se sintam motivadas a fazer. A gente fez muito isso no COC, nos Coelhos, com um projeto específico, conversando com as mulheres, porque a população em geral não tem esses esclarecimentos sobre camisinha feminina. A camisinha feminina ela é um ilustre desconhecida. E antes que ela se tornasse mais conhecida, a ideia agora é trocar a de poliuretano por látex, o que é muito ruim. Então, se esses insumos, né, que são os mais básicos, que a gente trabalha desde o começo da epidemia, eles estão sendo considerados dessa maneira e sem informações como deveria ter, você imagina no caso da PrEP e da PEP, né? E que, no caso da PrEP e da PEP, a gente precisa fazer muitas discussões sobre isso, né? Em relação também à prevenção combinada. Eu até hoje, eu fico muito impressionada, assim, que pouco a gente fala sobre a transmissão vertical de HIV. E a gente tem 116 mil mulheres com HIV que fizeram, que por falta de orientação, por falta de cuidados, por falta de um planejamento, por falta também de um pré-natal bem feito, infectaram as crianças. Melhor essa transmissão vertical. Transmissão vertical é quando uma mulher que tem HIV, né, ela não foi orientada suficientemente para entender que se ela, durante a gravidez, ela tomar a medicação corretamente, ela não vai transmitir para o bebê o HIV, né? Quando o pré-natal falha, quando ela não tem essas orientações, quando ela não consegue nem chegar ao serviço de saúde por várias outras questões, então ela termina indo para a maternidade parir. Certo. E aí, naquele momento, faz o teste de HIV e descobre que tem HIV, que não foi anteriormente diagnosticada, nem tratada. Sim. E aí o bebê nasce com HIV. E as chances de não nascer com HIV são incríveis, né? Hoje, assim, se tomar medicação, não nasce com HIV. Tendo acesso a serviços e tal. Agora, quando a gente vê os ataques ao SUS, esse é o nosso medo. Se é algo que já está assim, ok, que o SUS vem sendo atacado faz tempo, né? Os planos de saúde estão super de olho e existe toda também uma campanha para fazer com que isso midiática, inclusive, né? Midiática. Se você ligar alguns jornais de televisão, ou é de manhã, ou é de meio-dia, ou é à noite, estão atacando o SUS. Né? Sem colocar o que é que, na verdade, está em jogo ali para a população. Né? A gente tem um sistema que se predispõe e foi criado para ser universal, para ninguém ficar fora dele, porque para o SUS todas as vidas importam. E isso é algo que no mundo existe poucas experiências dessa forma e ele vem sendo atacado o tempo inteiro. Então, para a gente fica muito preocupado em relação às mulheres também, por conta desses ataques à seguridade e ao SUS. Bom, essas discussões você acompanha aqui na Universitária FM, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na rádio universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM. Serviço. A ADUFEP promove debates com os candidatos à reitoria da UFPE. No dia 7 de maio, terça-feira, às 18 horas, na quadra esportiva do Centro Acadêmico do Agreste, em Caruaru. No dia 14 de maio,
terça-feira, às 15 horas, no Centro de Tecnologia e Geociências CTG da UFPE. E no dia 22 de maio, quarta-feira, às 16 horas, na quadra esportiva do Centro Acadêmico de Vitória. Participe e conheça as propostas dos candidatos à reitoria da UFPE. Uma realização ADUFEP. Os nomes de destaque do cenário cultural brasileiro têm espaço privilegiado no palco do programa Aplauso. Toda semana você ouve com a gente uma conversa embalada com muita música e histórias de quem faz a cultura no nosso país. Programa Aplauso, com Carmen Delpino. Toda terça às 8 da noite. Aqui, na Universitária FM, nossa rádio pública. Anatel apresenta Dicas para o Consumidor. Você não está conseguindo resolver seu problema diretamente com a prestadora de celular, telefone, internet ou TV por assinatura? Ou acha que seus direitos não estão sendo respeitados pela empresa? Então registre uma reclamação na Anatel pela internet, de qualquer lugar, a qualquer hora. É fácil. Tem em mãos o número de protocolo de atendimento com a prestadora. Você pode reclamar pela internet mesmo. Acesse www.anatel.gov.br/consumidor. Descreva o seu problema com detalhes e clareza. Depois disso, é a prestadora quem vai te dar uma resposta. A empresa deve fazer isso no prazo de até 5 dias úteis. Vamos repetir o endereço na internet: www.anatel.gov.br/consumidor. Quer ver outras dicas? Acesse facebook.com/anatel.oficial. Curta a página da Universitária no Facebook e acompanhe todas as novidades da nossa programação. Participe das transmissões ao vivo, direto dos nossos estúdios. Curta, comente, compartilhe o conteúdo multimídia da nossa rádio pública. facebook.com/99 Universitária. Por causa da falta de chuvas e do calor que em algumas cidades brasileiras chega aos 40 graus, o racionamento de água já é uma realidade em vários municípios. Enquanto esperamos pela água que faz subir o nível dos reservatórios que abastecem milhões de pessoas no campo e nas cidades, é tempo de fazer chover consciência nas nossas atitudes do dia a dia. Vamos evitar os banhos demorados, a lavagem das calçadas com água potável. Idem para os carros. Na hora de escovar os dentes, vamos manter a torneira fechada e evitar também os vazamentos. Olho vivo. Uma torneira pingando uma gota a cada 5 segundos desperdiça mais de 20 litros de água em apenas um dia. Acredite, de pingo em pingo, a gente faz um oceano. Cuidar da água é cuidar da vida. Uma campanha das emissoras de rádio EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Universitária. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Muito bem, nós estamos de volta com o programa Fora da Curva e lembrando que você pode acompanhar o nosso programa pela Universitária FM, pela Rádio Paulo Freire AM 820 e também você pode acessar a internet através do facebook.com/programa Fora da Curva e pela página da Marco Zero Conteúdo e também pelo facebook/Universitária 99.9. Nosso programa hoje quer saber o que ameaça as políticas de HIV/AIDS. No estúdio da Rádio Universitária, a coordenadora de programas institucionais da Gestos, Jô Menezes, e o coordenador geral do GTP+, Vladimir Reis. E nós temos a participação de uma ouvinte, a Fabiana Alves, que pergunta: qual a importância da visibilidade, sendo hoje o Dia Mundial da Criança com AIDS e dos órfãos com AIDS nesse momento crítico que estamos vivendo? Jô Menezes. Na década de 90, quando houve a feminização da AIDS, que a gente chamava de feminização, que é o número de mulheres infectadas pelo HIV aumentou, né, cresceu muito. Então, juntamente com essa questão, houve toda uma discussão da criação desse dia.
né? Um dia que foi articulado pelos movimentos AIDS com a Unicef no Brasil e com a própria ONU para se criar. E hoje realmente tem pouca visibilidade esse dia. Mas se a gente pensa em relação ao que eu falei anteriormente, que o Brasil não conseguiu diminuir, né, o número de transmissão vertical, ou seja, da mãe para o bebê, é importante que a gente fale, sim, né, das crianças com AIDS, e também que a gente fale dessa questão da orfandade, né, que muitas crianças perderam os pais, né, muito mais antes, porque hoje, com a medicação mais avançada e tal, a gente tem menos isso, mas como o Vladimir colocou, o número de mortes, por exemplo, em Pernambuco é muito alto. Então, nesse caso, é bem importante que a gente lembre da criança com AIDS. O pessoal do Oswaldo Cruz faz um trabalho muito legal com as crianças com HIV e AIDS. O IMIP também. A gente, infelizmente, tinha aqui uma organização que trabalhava com crianças, né, que era o Viva Rashid, mas exatamente pela questão da falta de sustentabilidade das nossas organizações, que sempre estamos ameaçados, sufocados, né, para dar conta das coisas e de conseguir realmente dar conta dos nossos projetos, seguir adiante e existir, né? O Viva Rashid fechou. E hoje nós temos apenas as instituições mesmo hospitalares que trabalham com as crianças. Olha, tem um dado aqui que especialistas alertam que ensinar crianças e jovens a evitar infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, não é uma discussão moral, mas científica, já que as evidências deixam clara a eficácia das práticas educativas. Já que você está colocando essa questão da criança com AIDS, eu queria que você também fizesse um breve comentário sobre isso, sobre essa importância. Eu acho que a gente precisa... É engraçado porque tem coisa que a gente discutia nos anos 80 e que aparece hoje assim como se fosse, né, exatamente pela atmosfera que a gente vive, né, de conservadorismo, né? De retrocesso. Eu me lembro que aqui a gente tinha feito, acho que foi o Centro Luiz Freire com a Gestos e tal, que chamava Um Presente de Valor. Era um videozinho para criança mesmo, falando de camisinha, sabe, de uma maneira bem lúdica e tal. Mas hoje a gente falar disso, a depender do espaço, a gente pode até ser apedrejado, é um absurdo, né? Então você pode sim, claro, falar. Inclusive, essa questão que também é desse mês de maio, a questão do abuso e exploração de crianças e adolescentes, né? Se você começa a ter na escola, em outros espaços de diálogos, espaços de proteção, você vai ter que conversar sobre isso. Você vai ter que conversar sobre o cuidar desse corpo, né? Quem pode tocar. Exato, exato. Então, tudo isso envolve, né? Envolve essas discussões. Então, fechar esses espaços na verdade, abrir as portas para muitas coisas que a gente tinha avançado e que a gente vai nesse retrocesso, né? Infelizmente. A cada 6 horas, uma pessoa contrai o vírus HIV em Pernambuco. A cada dia, 2 pessoas morrem vítimas de complicações da AIDS. Preocupadas com os números alarmantes, a ONG GTP+, lançou em abril deste ano a campanha Se Arrumar, Sarrar, Se Testar, Faturar, que chama a atenção para as pessoas fazerem um teste HIV e as estratégias de proteção à transmissão do vírus. Vladimir, por favor, fala um pouquinho mais sobre essa campanha. Pois é, Nina. A ideia da campanha ela é voltada a uma população mais específica, os profissionais do sexo e os homens que fazem sexo com outros homens. Nos profissionais do sexo, a gente identifica o homem também enquanto profissional do sexo, né? A gente acolhe essa população, e as mulheres travestis e as transexuais, né? Então, a gente, a partir dos dados epidemiológicos, a gente tentou e está estabelecendo um processo de formalização dessa divulgação dessa campanha, né? Essa campanha foi elaborada através de um apoio de uma instituição chamada BBH da Inglaterra, a TAI, que é uma agência inglesa que tem uma sede aqui também em Pernambuco, e a IRIS, que é uma agência local, né? A ideia era justamente sensibilizar essa população na perspectiva justamente de poder acessar a um serviço
além do preservativo, do acolhimento dessa perspectiva, ele ter também, dentro de algumas estratégias de prevenção combinada, como a fazer a testagem de HIV, porque quanto mais cedo ele souber da testagem de HIV, da sorologia positiva ao HIV, o tratamento será melhor conduzido. E também na perspectiva de que ele não vai precisar, né, pensar enquanto o cliente, muitas vezes, o cliente paga mais caro para manter a relação sexual sem o preservativo, ele vai poder mantê-la sem ter a perspectiva da incidência do HIV, não de outra doença sexualmente transmissível, né, Nina? Certo. Então, isso é uma estratégia extremamente importante para a chegada às populações de maior vulnerabilidade, para que elas entendam que existem outras estratégias nessa perspectiva. Colaborar ainda com a fala da Jo, porque eu acho que a criança vivendo com HIV, e eu gostaria desse espaço, Nina, para falar também. Se a gente fala que a gente sofre preconceito e discriminação, imagine uma criança numa escola pública ou numa escola particular, quando se sabe da sua sorologia positiva. Como bem Jo falou, não temos mais hoje o Viva Rashid, que era uma ONG específica para essa população. E as crianças, como ficam? Sim, o Serviço de Saúde do UOC, do IMI, tem um trabalho exemplar junto a essa população. Mas é importante que a nossa população saiba que não só são homens ou profissionais do sexo que pegam HIV. Temos crianças, temos jovens, temos homens e mulheres e idosos também que estão pegando o HIV. Isso você vê nos grandes hospitais de referência do estado de Pernambuco, né? Estão todos superlotados. Então, você imagine não pensar em outras estratégias de prevenção para minimizar o risco de pegar o HIV. Olha, a campanha quer atingir pessoas em situação de maior vulnerabilidade, principalmente os profissionais do sexo. A ideia é que elas e eles tenham informações sobre os riscos do HIV, bem como a profilaxia pré-exposição, que é a PrEP, que a gente está falando nessa programação também. Vocês citaram esse nome algumas vezes. Profilaxia pré-exposição, PrEP, que é um medicamento disponível gratuitamente para se proteger da transmissão do vírus HIV. E aí a gente vai ouvir agora um áudio de Poliana Monteiro. Ela é médica infectologista do Oswaldo Cruz e ela é foi a coordenadora do serviço de implementação da PrEP aqui em Pernambuco. Vamos ouvir o que ela tem a dizer. A prevenção combinada consiste num conjunto de medidas que possam se adequar a diferentes circunstâncias de vida, tendo como principal objetivo a garantia dos direitos humanos e o respeito à autonomia de cada indivíduo. Então, o uso combinado de vários métodos preventivos, de acordo com as possibilidades e escolhas de cada pessoa, sem excluir ou substituir um método a outro, é muito importante no sentido de tentar diminuir o número de novas infecções. Nesse sentido, a gente acredita que o melhor método é aquele que o indivíduo escolhe e que acredita que atende às suas necessidades sexuais e de proteção. E aí é onde entra a profilaxia pré-exposição ao HIV, mais conhecido como PrEP, que consiste no uso diário de antirretrovirais, ou seja, são fármacos que inibem a proliferação do vírus, por pessoas que não são infectadas pelo HIV, com o intuito de reduzir o risco de uma infecção pelo vírus antes que a pessoa entre em contato com o vírus através de relações sexuais. É importante salientar que o uso correto da PrEP reduz em mais de 90% o risco de infecção pelo vírus do HIV, desde que seja tomada diariamente e corretamente. A PrEP começou a ser oferecida pelo Ministério da Saúde em 2017, aqui em Recife, desde o início de 2018, já faz mais de um ano que a gente oferece a PrEP, que consiste na associação de 2 antirretrovirais num único comprimido, que deve ser tomado diariamente. Muito bem, nós estamos de volta e aí a gente já tem uma interação nas redes. O Gutargo Teixeira pergunta se há alguma indicação que o Ministério da Saúde possa suspender a PrEP. Jô Menezes. É difícil a gente responder porque poder pode, né? Eles podem. Eu não acharia
é algo impossível, não, de ser feito. Agora, é incrível porque o que o Ministério investiu nessa questão da PrEP, né, para colocar para as pessoas, porque a PrEP, ela não é para qualquer pessoa que queira tomar, né? Existem populações específicas que podem usar a PrEP. Então, se você é uma mulher casada com um homem que vive com HIV e você quiser fazer uso da PrEP, você pode fazer uso da PrEP. Se você é um HSH, um homem que faz sexo com homem, você pode buscar o serviço. Se você é pessoa trans ou travesti e tal, então tem regras para isso. Ou é profissional de sexo, né? Não é para toda a população. Então, eu não acho impossível que faça, até porque eu não acho impossível que isso aconteça. Agora, é muito, assim, vou dizer, é uma burrice, porque o que se investiu de grana, tanto de implantação de serviços para PrEP, quer dizer, é jogar um orçamento nosso no lixo. Porque foi investido, foi treinado profissionais, foi discutido em congresso de prevenção, né, Vladimir? A gente foi para o congresso de prevenção, o que mais discutiu foi PrEP, né? E o Ministério a gente tem algumas questões em relação à PrEP, mas assim, isso é algo que é uma alternativa, sim. A gente, como o Vladimir disse, a gente continua falando de preservativos, mas a gente sabe dessa possibilidade e que essa possibilidade é um caminho para algumas pessoas que têm dificuldade e que vão precisar usar a PrEP. Então, fazer isso de fato, se fizer isso, é voltar atrás, mais do que voltar atrás, do ponto de vista... Deve ter alguma razão moral para isso, porque esse governo, em muitas coisas, se baseia nessas discussões. Mas é também jogar investimento e orçamento fora, porque Pernambuco implantou, tem alguns lugares do Brasil que implantou isso. Isso significa planejamento, isso significa disponibilidade de profissionais, isso significa compra de medicação, isso significa, de alguma maneira, comunicação para avisar as pessoas. Fortalecimento de uma política, né, dentro desse campo. E que, né, se gasta prevenção. Grana para isso, né? E que tem... segundo eles, tem tido resultados, então, segundo os estudos do Ministério. Então, Vladimir. A implementação da PrEP, ela não é só no Brasil, né? O INPREP, ele tá mobilizando a implantação na América Latina e em mais outros 2 países, né? O México, e no Peru e no Brasil. Entende? E é um programa bem maior do que simplesmente o nosso país dentro desse lugar. Mas é como o João falou, a gente, cada dia tem uma novidade nova. Uma surpresa, né, Vladimir? É uma surpresa, determinadas questões, como o programa de AIDS, que é um programa de referência para o mundo, para o Brasil, sendo desmobilizado, né? A gente vê a comunicação, você vai entrar no site, passa... Dias e dias é a mesma coisa, não tem uma novidade, uma interação. Você hoje não recebe mais as visitas de países que buscavam o Brasil para entender melhor como se foi aplicado um programa de AIDS que já foi referência no mundo, hoje não é mais. Para a gente deixa uma enorme dúvida, né? Mas, bom, a gente vai tentando, é como o João colocou, a gente vai tentando fazer... o que a gente pode, né? Com as organizações internacionais, com o povo pernambucano, com o povo nordestino, com o povo brasileiro, porque esses têm interesse de que essas políticas possam chegar às suas comunidades, às suas populações, e eu acho isso extremamente importante que a gente possa garantir, porque não foi nenhum legislador que nos deu esse direito, foi o povo brasileiro que nos deu. Ainda reafirmando esse processo, Jô, eu acho que essa campanha, a gente tenta possibilitar a chegada justamente à comunidade, né? Como você tem uma audiência muito grande junto a essa população e junto à comunidade da cidade do Recife, região metropolitana, eu queria também trazer essa informação. A PrEP, ela está disponível, né? Você pode ligar para o Hospital Oswaldo Cruz no telefone 3184 1344. Repete, por favor. 3184 1344, de segunda a sexta-feira, para esclarecer qualquer dúvida.
Tá? Eu quero aproveitar, né, a sua fala para perguntar, Pernambuco tem disponibilizado os medicamentos para o tratamento das pessoas que vivem com HIV/AIDS? Olha, disponibilidade do antirretroviral, a gente, pelo menos nesse período, nesses últimos meses, não tem tido dificuldade nesse sentido, né? Mas algumas questões ainda continuam com um déficit já de anos e anos, que são os remédios das doenças oportunistas, né? Que isso é um pacto a partir do Estado e do município, que não consegue agregar muitas vezes o serviço. Eu acho que o Jô coloca muito bem, o Sistema Único de Saúde está sendo completamente sucateado, né? Você vai num posto de saúde, não encontra um anador, Nina. Um anador, você não tem mais condição. Não é nem o profissional que não quer ceder, não disponibilizar. Muitas vezes o serviço está sendo desmobilizado. E aí a gente vê essas grandes empresas de programas de previdência social privados, né, estabelecendo processos e que necessariamente não agregam um serviço público que é considerado o maior serviço público de saúde do mundo, né? Eu queria aproveitar a oportunidade de perguntar a Jô, porque a gente tem recebido da Gestos frequentemente alertas sobre a falta de leitos para pessoas que vivem com HIV/AIDS e precisam de tratamento especializado aqui nos hospitais do Estado. Como é que está a atual situação, se possível, resumidamente? A gente fez o ano passado, no 1º de dezembro, uma série de denúncias, né? Tanto em relação à medicação. Esse ano, realmente, a gente, até agora, né, estamos todos de parabéns. Mas o ano passado foi um festival, né? Cada mês, assim, faltava num serviço diferente e é muito angustiante. Em relação à questão de UTI, por exemplo, as questões continuam. Uma denúncia que a gente fez, que eu ia cobrar aqui já, a gente tem um único CTA em Recife, um único centro de testagem e aconselhamento em Recife, que continua do mesmo jeito. Ia ser colocado, né, ampliado o SAI de lá, e a gente denunciou, a gente já conversou com o secretário pessoalmente, o Movimento AIDS, tudo já foi feito e as promessas continuam e não foi feito. Talvez para o ano, né, já que é ano de eleição, isso se conclua. Mas até agora, o SAI, que fica no Gouveia de Barros, continua sem conclusão. E o CTA tem 15 fichas para as pessoas. Quer dizer, Recife, como o Vladimir disse, 50% das pessoas infectadas estão aqui em Recife. Como é que você tem um lugar? Porque muita gente tem no bairro, não sei o quê, mas as pessoas não querem ir no bairro fazer. Porque elas ficam com medo do preconceito, do estigma, não sei o quê e tal. Isso vai vazar, as pessoas vão saber. A gente tem que lidar com isso. Infelizmente, a realidade ainda é essa, né? O preconceito ainda continua sendo um dos piores sintomas da AIDS. Então, a gente precisa que o CTA aumente o número de pessoas para que dê vazão ao número de demandas que recebe e que o SAI seja concluído, né, prefeito? Por favor. Olha, a gente já está se aproximando do finalzinho do programa e aí a gente queria trazer a seguinte informação. 17 de maio é o Dia Internacional contra a Homofobia. A data foi escolhida pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, em 1990, após a exclusão da homossexualidade em uma classificação mundial de doenças. Bom, a gente sabe que no dia 17 também vai acontecer o 14º Memorial à Luz de Velas. Eu queria que Vladimir falasse sobre isso e fizesse o convite ao pessoal. Bom, o Internacional Candlelight Memorial, ele é normalmente feito no 3º domingo de maio. A gente aqui em Recife puxa para sexta-feira para ter mais visibilidade e agregar mais pessoas, né? Esse ano, acho que a gente já falou aqui diversas sobre os desafios que estamos vivenciando e esse ano a gente colocou a questão da desaposentadoria das pessoas vivendo com HIV/AIDS como tema do Candlelight, na perspectiva de intensificar a luta pela saúde e pelos direitos. Nina, a gente vai estar fazendo isso na frente da sede da Previdência do INSS, a Previdência Social, na Mário Melo, número 343. A gente convoca a população solidária, as pessoas, principalmente as pessoas vivendo com HIV. Porque o que se coloca é que a partir da Previdência aprovada, né,
Todas as pessoas que são aposentadas por invalidez serão chamadas novamente para a perícia, ou serão desaposentadas ou reduzirão pela metade o valor que elas recebem. E você imagine que situação a gente vai passar diante a um olhar vindo de um governo que não se presta para se olhar as populações mais vulneráveis, né? Então, isso para a gente é super importante. Então, a gente está convocando a você, cidadão, a você, cidadã, para comparecer no dia 17, é uma sexta-feira, a partir das 15 horas, na sede da Previdência Social, no INSS, na Mário Melo, que a gente vai estar lá, o movimento social, as pessoas vivendo com HIV, as populações de maior vulnerabilidade, à frente desse lugar, exigindo nossos direitos. Bom, a gente vai encerrando aqui o programa Fora da Curva. A gente gostaria também de agradecer a companhia nas redes sociais de Carla Lula Monteiro, Fabiana Alves, Gutargo Teixeira, Jorge Couto, Vlad Queiroz e Fabiana Oliveira, que contribuíram com comentários. A gente fica por aqui e agradecemos a você que acompanhou o nosso programa durante essa 1 hora. O Fora da Curva foi apresentado por Manina Aguiar, do Centro das Mulheres do Cabo, a produção e coordenação de Ana Veloso, do Departamento de Comunicação Social da UFPE, nos trabalhos técnicos Marco da Lata e nas redes sociais Roberto Peixoto e Larissa Silva. Fora da Curva, a gente fala o que a maioria cala. 11h59. Universitária. ZYD 240, 99.9 MHz.